E agora no seu rádio, o quadro A Voz do Missionário. Sempre entrevista com alguém que sabe o que é missão. Amém, graças a Deus, irmão. Já estamos aqui com o nosso pastor Carlos. A paz do Senhor, pastor Carlos, boa noite. Seja bem-vindo nessa noite conosco aqui, irmão. Paz do Senhor, irmão Zeni César. Muito obrigado pelo seu contato. Uma alegria conversar com a irmã e com os irmãos nesta noite. A paz do Senhor para todos. Graças a Deus, pastor, né? Por irmão atendendo ao convite, aí nós já agradecemos, né, pela gentileza do nosso pastor de estar aqui nessa noite. Pastor, fique à vontade para se apresentar aqui para os nossos irmãos ouvintes, né? Tem muitos novos irmãos. Nosso irmão Carlos está falando de onde, irmão Carlos, por favor? Irmã, eu hoje estou aqui no Lago Purequequara, nos arredores de Manaus, na base da Amazônia e no Socorro. Glória a Deus, de Manaus. Amém, pastor. Que bênção, né, pastor, aqui mais uma vez conosco. E nessa noite, pastor, fica à vontade para falar aí, né, sobre a obra missionária a qual o irmão está aí desempenhando cada dia para a glória de Deus. Amém? Amém, irmã. Muito obrigado. Estamos aqui. Asas de Socorro é uma missão preciosa que Deus levantou no Brasil. Nós estamos comemorando neste ano 66 anos de vida. E nestes 66 anos nós temos abençoado aqui, especialmente os povos indígenas, ribeirinhos e quilombolas na Amazônia. Nós estamos servindo com os nossos aviões, nós somos uma organização que usa aviões, né, aviação missionária, e também com diversos projetos na área da saúde, da educação, saneamento básico, treinamento de líderes, água limpa, vários projetos que abençoam comunidades aqui na Amazônia, especialmente abençoando o povo de Deus que está na Amazônia. São mais de 15 mil comunidades aqui na Amazônia e comunidades ribeirinhas, indígenas, quilombolas, e nós estamos sempre abençoando o nosso povo aqui. Glória a Deus, pastor. E esse trabalho, pastor, requer mais ainda do missionário ou é a mesma coisa de quem trabalha assim normalmente, né? Porque o pastor usa aviões, né? Amém, irmãos? Estamos tentando aqui entrar em contato com o nosso missionário, né? Pois está chovendo bastante. Indo lá onde o nosso missionário está lá em Manaus, né? Mas nós vamos convidar aqui também uma pessoa abençoada, né? Nosso pastor Pedro Lucas, né? Ele faz a agenda aqui do programa Missão Sem Fronteiras, sempre está aqui conosco, né? Sempre com a palavra de incentivo. E nós vamos ouvir ele nesta noite, amém, irmãos? É um prazer. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmã missionária Zeni César. A paz do Senhor, pastor Pedro Lucas, boa noite, né? Seja bem-vindo essa noite aqui conosco, pastor. Eu que agradeço a oportunidade que surgiu nessa noite de poder falar algo da parte de Deus. Quero desde já enviar um abraço para o seu esposo, um fraternal abraço para todos os membros da igreja, a qual vocês estão na liderança. Nosso Deus, Ele prospere as obras das suas mãos. Amém, pastor. Que Deus abençoe. É uma alegria, né, pastor, estar aqui conosco. Que o pastor fique à vontade, né, para fazer aí conforme o Espírito Santo conceder, né? Glória a Jesus. Amém. Irmão Dani, com a direção de Deus, com a direção do Espírito Santo, eu quero falar sobre um pouco sobre a unidade da igreja, o valor da unidade da igreja. Porque hoje
irmãos e demais ouvintes. Hoje se procura trabalhar muito isolado, sabe, irmã? É assim, as pessoas procuram trabalhar isolado. Às vezes por alguns motivos, né? Que seria também a divergência doutrinária, a divergência de pensamento faz com que as pessoas trabalhem isolado. Mas há um valor extremo na união. E Deus, ele fala para nós na sua palavra, o valor da união, quando nós trabalhamos unidos. Então, eu gostaria de falar nessa noite um pouquinho sobre o valor da união da igreja. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quero também estender a paz do Senhor Jesus para todos os ouvintes, que nessa noite o Senhor nosso Deus esteja com as mãos estendidas, abençoando cada lar, cada família, onde estiver ouvindo esse áudio, né? Onde alguém estiver na rádio, independente do local, que as boas mãos do Senhor estejam convosco, curando, libertando, dando a provisão necessária a todos nós. Então, irmão Zenir, eu quero citar o Salmo 133. Nós observamos, irmãos, que a seara é muito grande. Jesus, ele disse, a seara é muito grande, a necessidade da seara, elas são grandes, mas os obreiros são pouco, os ceifeiros são pouco. Mas falando em necessidade grande, irmãos, nós vemos que há muitos desafios ainda a serem vencidos na obra missionária, tanto no Brasil como além da fronteira. São muitos desafios, existem, e nós precisamos trabalhar unidos. Eu vou ler aqui, mano, quem quiser ou puder acompanhar, pode abrir a sua Bíblia no Salmo 133. Salmo 133, do versículo 1 ao 3, 3 versículos. Então diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e desce a orla das suas vestes, como o orvalho do irmão, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Glória a Jesus. Então, esse salmo, ele é muito citado, ele é muito falado, irmãos. Até existe o hino que fala sobre esse salmo, né? Que nós louvamos, é um corinho, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É um corinho que se canta nas igrejas. Mas nós observamos aqui com mais detalhe, irmãos, nós vamos ver o valor da união. O valor da união. Nós observamos, irmãos, às vezes as coisas se tornam mais difíceis para nós, o trabalho se torna mais cansativo por causa da falta da união. A falta da união. Então aqui o Senhor diz assim, que é bom e é suave que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso, e depois fala, é como orvalho. E quando nós falamos, a Bíblia fala de óleo, a Bíblia fala do Espírito Santo. Fala da. Então, na união, irmãos,
na união, há uma intensificação do Espírito de Deus trabalhando em nosso favor. E o adversário, irmão Zenir, o nosso opositor, ele sabe dessa verdade. Então ele coloca no meio dos irmãos uma contenda, porfia, às vezes ali é algo que não vem de Deus, e como uma porfia, uma contenda, um desentendimento, para que não haja união, para que a união seja quebrada. E assim, entristecendo o Senhor nosso Deus e também o Espírito Santo. Mas a Bíblia fala, irmãos, que é bom e é suave que os irmãos vivem em união. E quando fala do orvalho, fala também da presença do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele se apresenta na Bíblia Sagrada para nós como água. Ele diz assim: quem tem sede, vem a mim e beba. Quando fala de orvalho, fala de água. Então, irmãos, onde há união, onde há uma cooperação mútua, os trabalhos eles são mais, eles fluem melhor. Eles fluem melhor. Eles têm assim um desenvolvimento maior. E nós observamos isso em algumas passagens bíblicas, tudo com passagem bíblica, né? A gente tem que falar e apresentar um apoio bíblico do que nós estamos falando. Então, isso também, irmãos, fala-se também não só dos membros da igreja, mas fala também da família. Dentro da família deve haver união. Dentro da igreja, principalmente, união. O círculo de oração unido com a mocidade, os obreiros unidos. A igreja, irmãos, é um corpo, ela é um corpo. E os irmãos observam que o corpo, ele precisa estar, todos os membros, eles têm utilidade. Não existe membro do corpo de Cristo e que não tem utilidade. Então se faz necessário que nós, irmãos, venhamos observar esse conselho de Deus. Então vamos ver, irmãos, aqui algumas passagens bíblicas que eles confirmam o valor da união. Onde tem união, tem vitória, irmãos. Onde tem união, tem a presença do Senhor. Onde tem união, a presença do Espírito Santo é mais intensa. Onde tem união, a presença de Jesus é mais intensa. E sendo assim, a vitória, ela é mais intensa também. Então, irmãos, vamos aqui, irmãos, falar de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Nós vamos aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, é o valor da união. O casal tem que andar unido, viu? Os filhos unidos com os pais, os membros da igreja unidos com o seu pastor. Nada de divisão, irmãos. Isso é coisa do inimigo para trazer prejuízo para a obra de Deus. Então nós vamos aqui em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver o valor da união aqui em Atos dos Apóstolos e depois em outras passagens bíblicas. Os irmãos vejam aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo número 3. Atos dos Apóstolos, capítulo número 3, versículo número 1. Irmãos, trabalho unido. Trabalho unido com o seu pastor, trabalho unido com o círculo de oração, trabalho unido com os jovens, trabalho unido com os diáconos da igreja, porque tem um valor muito grande quando o Senhor observa a união do seu povo. Atos dos Apóstolos, irmãos, ali, capítulo número 3, e versículo número 1, diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a hora 9. Glória a Jesus. Eles subiam, Pedro e João subiam juntos
Eles subiam juntos. Essa palavra juntos, irmãos, aqui que nos chama a atenção, com referência à união. Pedro não foi na frente, nem João também. Eles não foram separados. Eles caminharam juntos. E Deus, irmãos, observou a unidade de Pedro e João. E quando Pedro e João estavam chegando, irmãos, no templo juntos, eles estavam juntos, irmãos. Aí o que aconteceu? Ali, na porta do templo, havia um homem, diz a Bíblia, que esse homem era coxo. Ele era uma pessoa que estava ali. O versículo 2, e trazia um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, ao qual todos os dias punham a porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que desse uma esmola. E Pedro, com João, ficando os olhos nele, olha para nós, e olhou para ele, esperando que recebesse uma esmola. E Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus de Nazareno, levanta e anda. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Os irmãos observem, irmãos, que esse período, esse horário, era um momento da oração, hora nona, era às 3 horas da tarde, no nosso horário hoje. Era horário de oração. Era horário de oração. Mas Deus, irmãos, quando observou que Pedro e João estavam caminhando juntos, o que Deus fez? Olha, irmãos amigos, isso é uma revelação que o Senhor nos dá. Ele disse assim, na mente de Deus: Deus, eu já vou começar a fazer milagre antes da oração. Aleluia. Eu já vou começar a fazer milagre antes deles entrar no templo. Glória a Jesus. Porque eles estão caminhando juntos. Irmãos, observa bem, viu? Hoje tem muita porfia na igreja, viu? Tem muita divisão, estou falando dentro da igreja. Alguém se acha melhor que o outro, alguém quer passar na frente do outro, alguém acha que o outro cantou mais feio, louvou mais feio, ele louva mais bonito, ele prega melhor. Não, todos nós somos membros do corpo de Cristo. Não existe membro sem valor. Então, se faz necessário nós receber esse conselho do Salmo 133 e trabalhar em união. Então, Deus já fez assim: eu já vou logo curar esse coxo. Todos os dias o coxo estava lá, irmãos, todos os dias ele estava lá. Mas eu creio, irmão, eu creio, porque Pedro e João estavam juntos, eles estavam juntos. Aí Deus resolveu fazer um milagre antes da oração, antes deles entrar no templo. E aí a bênção já começou a fluir. É o óleo precioso e também o orvalho. E o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre quando tem a união, é na união. O casal unido, ele prospera, irmãos. A família unida, ela prospera. A igreja, quando trabalha unida, os ministérios também podem trabalhar unidos. A nossa bandeira é Jesus Cristo. Nós não temos placa de igreja, não, essa placa é melhor. Jesus não deixou placa, nós não temos nenhum pacto, nós não temos nenhum apoiamento para heresias. Nós não apoiamos heresias de maneira nenhuma, porque a nossa bandeira é Jesus Cristo. A nossa bandeira é Jesus Cristo. Você está defendendo a Jesus Cristo. Então, nós também estamos e vamos trabalhar unidos. Irmãos, as necessidades das nações, a necessidade das nações é muito grande. Às vezes um ministério ou um outro ministério não consegue fazer sozinho. Os irmãos já imaginou, irmão, quantos milhares de evangélicos existem na Terra? Existe na Terra. Estamos falando em termos mundiais. Mas trabalho dividido, irmãos. Trabalho dividido. Poderíamos sim realizar um trabalho muito forte, irmãos, na nação chamada Índia.
na nação chamada Nigéria, estamos falando de unidade mundial. Mas existe a divisão. E na divisão existe o enfraquecimento do corpo, irmãos. Então, o Senhor, Ele nos alerta nessa noite. Olha aí, Pedro subiu. Por que a palavra estava junto aqui, irmãos? Ela tem um significado aqui. Ela poderia não estar aqui. Pedro e João subiam ao templo. Mas o Senhor nos fez, deixou essa palavra juntos para a gente meditar. Tem um grande significado. Vamos trabalhar juntos, irmãos, em nome de Jesus. E eu creio que a vitória vai ser certa. O Senhor vai se agradar da união. Tá certo? Então, esse é um exemplo. Agora nós vamos, irmãos, lá em Neemias, no Velho Testamento, vamos ver também o valor da união. O valor da união. Neemias, glória a Jesus. Vamos aqui achar os irmãos, já vai procurando aí, anota, irmãos, para depois você meditar. Essa é a palavra de Deus, é uma revelação que Deus nos dá para que a gente seja edificado, a gente seja abençoado. E a gente não pode perder essa bênção, né? Que Deus, Ele nos mostra na sua palavra. Neemias, vamos ver aqui, capítulo número 3. Se não tem tempo aí, pega a sua Bíblia, acompanha, anota, para depois você meditar. Chega de divisão, irmãos. Chega na igreja, abraça seu pastor. Seja amigo, seja amiga da esposa do pastor. Respeite eles, honra eles, seja amigo dos jovens. Não deixe de frequentar o círculo de oração, não, irmãos. O círculo de oração não é só para mulher, não. Existe, irmãos, um pensamento equivocado. E o círculo de oração só para mulher. Não, irmão, vai lá receber a sua bênção, vai lá ser curado, receber uma oração das irmãs, vai ser abençoado. Eu fui liberto de 25 anos, de 22 anos de alcoolismo. Eu fui liberto quando as irmãs estavam ensaiando. Eram as irmãs que estavam ensaiando. Eu fui liberto. Então vamos trabalhar unidos, obreiros também, vai no círculo de oração, viu? Porque você vai receber sua bênção, não vai no círculo de oração, pede a bênção de Deus. Falta um culto de jovem, não é só para o jovem lá, não, vai cooperar com o jovem, irmãos. Quem sabe ali você intercedendo, Deus usando os jovens. O jovem precisa também de apoio, a mocidade, as crianças. Glória a Deus, vamos trabalhar juntos, irmãos. É bom e é suave, e o Espírito Santo está presente, e o Senhor Jesus também está presente. Então, em Neemias, irmãos, no capítulo número 3, existe aqui uma revelação também do valor da união. Olha para os irmãos, diz assim, os que trabalhavam na edificação dos muros. Capítulo 3 de Neemias, diz assim, no versículo de número 2, diz assim, e junto a ele, vou ler o versículo 1, para a gente ter uma melhor compreensão. E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, os sacerdotes, edificaram a porta do gado, ao qual consagraram e levantaram suas portas, e até a torre de Mear, consagraram e até a torre de Ananel. E junto a eles edificaram os homens em Jericó, também, aqui, irmãos, o que nos chama a atenção é essa palavra, ao seu lado. Ao seu lado. E junto a ele, estou no versículo 2, edificaram os homens de Jericó, também ao seu lado edificou Zacur, filho de In. Então, o que os irmãos anotem aí, em nome de Jesus, ao seu lado. Ao seu lado. Agora nós vamos no versículo de número 4, que já inicia dizendo assim, ao seu lado
reparou-me Bemote, filho de Urias. O que chama atenção, irmãos, é ao seu lado. Esse era um trabalho, irmãos, que até hoje os engenheiros civis, os construtores, eles ficam maravilhados com o tempo que aquele muro foi construído. Foi uma coisa extraordinária, que até assustou as nações. Alguém assustou as nações e viram, Deus está com ele. Mas Deus, irmãos, ele deu vitória para aquele povo, irmãos Euni e demais ouvintes, porque eles trabalhavam lado a lado. Não é isso que diz aqui? Versículo 4, e ao seu lado. No versículo de número 5, dizendo de novo, e ao seu lado. Irmãos, uma pergunta da parte de Deus para nós. Uma pergunta da parte de Deus para nós. Nessa noite, você está trabalhando lado a lado com o seu pastor? Você está trabalhando, como que você quer ver, irmãos, a alma ser salva na sua igreja, se você não trabalha lado a lado com o seu pastor? Como que você quer ver milagre? Aleluia! Glória a Deus! Lá no círculo de oração, se você não trabalha lado a lado com a dirigente do círculo de oração. Como que você quer ver jovem liberto? Se você não trabalha lado a lado com o líder de jovens. Irmãos, isso é muito sério. Precisamos trabalhar lado a lado. Agora vamos continuar aqui. Estamos no capítulo 3. No versículo de número 5, está dizendo aqui, e ao seu lado reparavam os deconitas. Eu estou se complementando, mas o que chama atenção é só isso. Ao seu lado. No versículo de número 7, novamente. E ao seu lado. No versículo de número 8, novamente. E ao seu lado. No versículo de número 9, e ao seu lado. No versículo de número 10, novamente, e ao seu lado. No próprio versículo número 10, a segunda vez, e ao seu lado. E no versículo de número 12, de novo, e ao seu lado. E no versículo 19, novamente, ao seu lado. Amém? Se você, irmão, se você quer ver vitória na sua igreja, você quer que a sua igreja prospere e cresça, Deus também quer. Deus é o principal, irmão, que quer ver milagre na igreja. Ele quer fazer milagre. Ele quer operar, irmãos. É momento. O nosso Deus, irmão, ele não mudou. Ele é o mesmo. A Bíblia, irmão, diz assim, em Hebreus 13:8, que Jesus Cristo, ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Então, o que Jesus fez no passado, ele faz no presente e vai continuar também fazendo, irmãos. Mas precisamos trabalhar lado a lado. Amém? Amém. Quem concorda aí com essa palavra, irmãos, pode dizer amém. Glória a Jesus. Palavra abençoada. Aqui novamente. Glória a Deus. Jesus Cristo é maior do que o sinal da internet, viu, irmão? Às vezes a internet quer atrapalhar a mensagem, mas Jesus é maior, viu? Glória a Deus. Então, nós vamos continuar aqui, tá certo? Eu vou falar mais um exemplo aqui. Glória a Deus. E aí nós já, irmãos, ele encerrar essa meditação, essa breve meditação, porque, irmãos, nós precisamos aprender com Deus, viu? A igreja não é de qualquer maneira, não. A igreja, irmãos, ela anda na direção do Espírito Santo. É o Senhor que fala como que tem que ser o comportamento na igreja. Então, nós
precisamos aprender com Deus. E na medida que nós vamos aprendendo com Deus, irmãos, a obra vai crescendo, viu? Fica despreocupado, que a Bíblia diz que Paulo falando assim, eu plantei. Paulo falando, eu plantei. Apolo regou. E Deus deu o crescimento. Então, na medida que há plantio, edificação de igreja, na medida que há regamento, né, que seja regada, planta, fala de ensinamento. Aí fica muito preocupado, irmão, que Deus vai fazer a parte dele. A gente faz a nossa parte, que é plantar, e Deus ele dá o crescimento. Eu quero falar aqui, irmãos, de quando Moisés, ele estava ali orando, e ali, irmãos, Moisés olhando para vencer o inimigo, precisava vencer o inimigo. Então tinha 4 personagens, irmãos. Tinha 4 personagens. Era Moisés, Arão e Ur. E Josué. 4, né? Então, Josué era aquele homem da linha de frente, aquele homem que estava lá na trincheira, com a espada, irmãos, pelejando contra o inimigo. Moisés, irmãos, era o intercessor. Moisés era o intercessor. Agora, Arão e Ur, irmãos, eram os cooperadores. Eram os cooperadores. Então, o que os cooperadores, irmãos, Arão e Ur observaram? Observaram, irmão, que Moisés já estava um pouco já adiantado na sua idade. E quando, irmãos, é muito interessante isso. Quando Moisés abaixava suas mãos, o inimigo vencia. Mas quando Moisés levantava sua mão para orar, o inimigo, irmãos, ele perdia a peleja. Então, como Moisés estava ali com as suas mãos pesadas, cansadas, aqueles 2 cooperadores, eles observaram, irmãos, esse detalhe. E aí, um segurou na mão direita, outro na mão esquerda, estamos falando de Arão e Ur, tá, irmãos? E das mãos de Moisés, e Moisés ali orando. E na medida, irmãos, que Moisés orava, Josué prevalecia e o inimigo foi derrotado. Então, irmãos, o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte, irmãos, em nome de Jesus, vamos usar a sabedoria que Deus nos dá. Vamos usar, irmãos, a palavra de Deus que o Senhor nos dá. Viu? Segure na mão aí do Moisés. Tem um Moisés aí na sua igreja. Aleluia. Tem um Moisés que ora, irmãos. Aleluia por você. Viu? E muitas vezes, irmãos, muitas vezes alguém critica Moisés. Quer falar mal de Moisés. Se é Moisés que está orando, irmão, por você, na medida que Moisés ora, Deus protege a sua casa. Aleluia. Na medida que Moisés ora, Deus remove as enfermidades. Deus remove as enfermidades do seu corpo. Deus protege sua família, livra seus filhos das drogas. Não critica Moisés não, irmão. Pastor, não estou entendendo não. Moisés é o anjo da igreja, irmão. É aquele um que ora por você, que Deus colocou você sob os cuidados dele. Segura na mão dele, irmão, em nome de Jesus. E o inimigo, ele vai ser derrotado na sua casa, no seu trabalho, na sua comunidade e na sua igreja. Você vai ver, irmãos, o valor da união. Vamos seguir esses exemplos que Deus deu na Bíblia Sagrada e a vitória é certa em nome de Jesus. Se você até hoje não entendeu esse trabalhar do Senhor, mas agora eu creio que você está entendendo. Chegando na igreja, irmão, já dá um abraço no seu pastor, cumprimenta ele. Pastor, estou junto, estou lado a lado com o Senhor. Aleluia. Chega no líder de jovem, irmãos, e fala assim, estou lado a lado com você, jovem. Estou lado a lado com você, mas é para estar mesmo, não é para só falar só de boca, não.
Chega na dirigente de circulação, irmãs, as irmãs que estão vindo nessa noite, irmãs, estou lado a lado com a senhora. Aleluia. Vamos caminhar junto. Aleluia. Eu vou segurar nas suas mãos. Eu sei que você sozinho, porque é questão de vida ou morte, viu, irmãos? Se Arão e Ur ali não auxiliassem Moisés, o povo de Deus podia sofrer ali uma grande derrota. Mas Deus falou na mente deles, é união, trabalho unido. Já seguraram nas mãos de Moisés e a vitória foi certa. Foi certa, em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, essa é a palavra que o Senhor nos deu nessa noite. Glória a Jesus. É o valor da união. O valor da união. Então, vamos observar isso. E eu creio na vitória em nome de Jesus. Quando o seu pastor abrir a voz, ele levantar a voz no púlpito e levantar uma oferta alçada, ou seja, a alçada levantada, soma com ele. Fala assim, pastor, aqui, levanta a mão primeiro, irmãos. Já não perca a oportunidade de receber sua bênção aí, pastor, estou lado a lado com o senhor. Irmãos, estamos precisando construir. Levanta a sua mão. Estou lado a lado com o senhor, pastor. Estou junto. Aleluia. Vamos somar. Glória a Deus. Irmão, você vai ver milagre. Você vai ver milagre. Você vai ver milagre dentro da igreja, na sua casa, na sua família. Você vai ver milagre, porque na união, Deus ordena a vida e a bênção para sempre. Amém? Irmãos Eli, eu já estou com essa palavra, Deus já me deu essa palavra, eu estou com ela já de muito tempo para falar. E eu creio que Deus hoje deu essa oportunidade para nós. Está falando dessa palavra maravilhosa nessa noite, o valor da união. Vamos deixar, irmãos, as coisas que não edificam para lá, viu? Fazer um concerto com Deus, viu? Deixar de estar, irmãos, fazendo coisas que não agradam a Deus. Peça perdão para alguém aí. Se você está em desentendimento com alguém, peça perdão. Suporta, irmão, suporta as pessoas, viu? A Bíblia fala de amor, mas fala do amor ágape. O amor ágape, diz a Bíblia, que ele suporta tudo. Ele suporta tudo, o amor ágape. Ele é um amor sacrificial. Esse é o amor do Espírito Santo de Deus. Ele insere no nosso coração. Ali em Gálatas 5, irmãos Eli, é o amor, o fruto do Espírito Santo, irmãos, é um fruto dividido em 9 virtudes. E a virtude de amor fala de amor ágape. Amor ágape. Então, o amor ágape suporta, tá certo? Então, os irmãos, que Deus abençoe todos os irmãos e medita melhor, tá, irmãos? Nessa palavra, leia essa palavra e o Senhor vai te dar esclarecimento. Vamos melhorar nosso comportamento dentro da nossa igreja, dentro da nossa casa, até mesmo, irmão, na nossa comunidade. Vamos suportar tudo, irmão. Suportar tudo. O Espírito Santo, ele vai nos dar força para suportar tudo. Tá certo? Não é fácil não, viu, irmãos Elírio? A gente entende, irmãos Elírio, como nós estamos no envelope corruptível, que é esse corpo, nós estamos no envelope corruptível. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que deu força para aquele moço ali perdoar Estevão, o primeiro mártir, né? Estevão estava sendo apedrejado, mas o Espírito Santo deu força para ele orar em favor daqueles que apedrejaram ele. Tá certo? Então, pedimos força do Espírito Santo para nos dar entendimento e também para nos dar
condição de suportar. Irmãos, eu quero aqui falar onde está a última exemplo de união. Está em Êxodo, capítulo 17, viu? Do versículo 8 até o 16. É onde se apresentou ali Moisés. Vou ler só o versículo 12, tá bom? 17, 12. Diz assim: porém as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram a pedra e puseram debaixo dele, para sentarem sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado, outro de outro. Assim ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E assim Josué desfez Amaleque e ao seu povo a fio da espada. Certo? Não pensa não que você pode trabalhar sozinho, não. E não pensa que o seu dirigente, o seu irmão, e o novo convertido também, ele consegue caminhar sozinho, não. Ele precisa de que você trabalhe unido com ele, lado a lado, tá certo? E Deus vai dar muitas vitórias em nome de Jesus. E quando você receber essa vitória, liga para o irmão Zeni lá e fala assim: irmão Zeni, eu ouvi uma mensagem de união, comecei a trabalhar unido e agora eu comecei a contemplar as vitórias em nome de Jesus. Amém? Amém, pastor. Que bênção, pastor. É interessante, pastor, quando tem a unidade, aumenta mais o desejo de trabalhar, né? Quando tem a unidade. Com certeza. Mas quando tem uma diferença, muitas vezes vai desestimulando, forma assim algo que não agrada nem a Deus nem quem está ali próximo. Por isso que é muito importante, né, pastor, que sejamos um, né? Glória a Deus. Irmãos, a divisão, ela entristece o Espírito Santo. Irmãos, eu estou falando divisão no sentido assim de porfia, ficar porfiando, dentro da igreja, porfiando, entendeu? Não estamos dizendo em defender a nossa fé, não. A gente tem que defender, se a gente vê uma palavra errada, você vai conversar. Porque aquela palavra errada você não pode aceitar se for uma heresia. Mas você, irmão, ficar pelejando com as pessoas, irmãos, Deus levanta quem Ele quiser. Glória a Jesus. Verdade, pastor. Temos que agradecer a Deus, né, pastor, por este momento, que é uma palavra edificante. Foi o nosso pastor Pedro Lucas. Que Deus recompense com bênçãos dos céus. Essa palavra é uma palavra abençoadora, né, irmãos? Que nós aprendemos mais um pouco. Palavra de Deus, glória a Jesus. Palavra que nos edifica, palavra que nos conserta, né? Que nos ensina, aleluias, a fazer o melhor para Deus. Amém? Amém, pastor? Jesus é maior do que o sinal da internet, hein? Nós vamos vencer em nome de Jesus. Já vencemos em nome de Jesus, pastor. Glória a Deus. Amém. Irmã Zani, aqui eu já encerro e passo a palavra para a senhora e agradeço a oportunidade e que Deus abençoe a todos. Amém. Em nome de Jesus. Amém, pastor. Deus te abençoe e recompense com bênçãos dos céus. Amém. Muito obrigada, Amém, pastor. Amém. Deus abençoe. Amém. Amém, irmãos, que Deus abençoe a todos vocês que estiveram conosco até aqui, né? A todas as rádios parceiras, né? Que Deus abençoe de forma transbordante. Pastor Pedro Lucas, que Deus recompense com bênçãos dos céus, né? Nosso pastor Pedro, que tem somado aqui neste programa Missão, né? Dando voz ao missionário. E nós louvamos a Deus por também fazer parte dessa obra aqui, esse trabalho abençoado. Amém, irmãos? É espinhoso fazer a obra de Deus? Sim, mas é glorioso, porque sabemos que contamos com o dono da obra, Ele está conosco a nos ajudar cada dia. Amém? Aleluias! E Ele tem sua forma de trabalhar, Ele tem as pessoas certas que Ele ergue para junto fazermos a obra dele cada dia. Amém? Glória a Jesus. Amém? Que Deus abençoe, irmãos. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até amanhã, se assim o nosso Deus nos permitir. Um beijo no coração de todos. Fui!
prosseguir, traçar as tuas feridas e fazer você prosseguir. Você que está aí do outro lado, Jesus te ama. Talvez esteja à beira do caminho, Jesus te ama. Eu tenho uma notícia para ti, o bom samaritano vem aí, passar as tuas feridas e fazer você prosseguir, traçar as tuas feridas e fazer você prosseguir. Ele é a vida, é a saída pra você.